Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler, apresento o Quarto Branco, de Gabriela Guerri, publicado pela Todavia no início de 2019. Sempre que eu ouço falar de uma estreia com um romance, eu fico muito curiosa e ávida para ler. Não por existir uma hierarquia entre os gêneros, escrever um romance seja mais difícil do que escrever um livro de contos, mas o fôlego de um romance, o romance exige um fôlego maior do escritor. A Gabriela estreia de maneira muito segura e também corajosa neste livro que extrapola o tema da maternidade, na minha opinião. A densidade deste livro vem com as imbricações culturais, políticas, choques entre recordações e uma questão identitária. É um livro que pulsa como sua autora. Fique agora com Gabriela Guerri. Foi recente essa minha volta total, com força total para a literatura. Eu comecei as duas carreiras simultaneamente, letras e jornalismo, assim que eu saí do colégio. Aliás, foi no colégio que eu decidi fazer letras, assistindo uma palestra do Wisnik. E aí eu fui fazer letras, eu estava entre antropologia, economia, eu estava indo por aí. Mas no dia da palestra, assistindo o Wisnik falar, eu falei, eu quero isso aí. E já me decidi. Mas eu trabalhava com redação no colégio, eu era assistente do Ricardo. Ah, do Ricardo Barreto? Sim, fui assistente dele no segundo e no terceiro colegial. E depois eu fiz parte daquela turma que montou um cursinho que chamava Espaço Plural. Montaram um cursinho na Cardeal Arco Verde. Eu fui dar aula de redação com 18 anos. Olha! Aí eu prestei os vestibulares, passei sem ter feito cursinho em letras. Eu fiz linguística na USP, 2 anos e meio, e jornalismo simultaneamente na PUC. E comecei a trabalhar com jornalismo no segundo ano da faculdade. E como revisora, também com texto. Eu fui virar repórter alguns anos depois. 2 anos depois. E já no terceiro ano de atividades de trabalho, com as 2 universidades, foi impossível manter tudo. E aí eu me dirigi para o jornalismo, que era uma coisa prática, que estava dando certo, que também me dava energia, eu estava gostando, virei repórter. Aí comecei a trabalhar na Abril com 21 anos, muito novinha também, na primeira formação de redação de internet da Abril. E fiquei na Abril quase 20 anos. Nossa! Na carreira do jornalismo. Esse lugar de escritora, para mim, no começo, 4 meses atrás, eu tinha problemas de dizer escritora. Eu sou uma escritora. É como se ainda estivesse observando esse lugar, mas ele é novo, ele é diferente e eu gosto dele, eu me sinto confortável, eu assumo para mim essa etiqueta de escritora, acho que ela cabe, eu caibo nela. E eu não sabia se eu ia caber nela. Primeiro romance, de Estreia, né? de Ou você já tinha estreia. publicado Eu já contos? publiquei muita coisa de não ficção. Nos últimos 15 anos na editora Abril, eu trabalhei como jornalista de viagens. Eu fui de editora a diretora de redação dessa revista. Então publiquei livros, publiquei guias, reportagens, tinha um público muito grande, essas revistas têm um alcance de público muito grande. Então se estimava que algumas edições poderiam chegar a ter até 400 mil leitores por mês. Escrever para você, sentar no computador, escrever já era um hábito. Um hábito. E mesmo essa coisa de mostrar, de exposição, de ter público, de ser lida, de ser gostada ou não gostada, criticada, corrigida, de ter que publicar errata. Então tudo isso, eu vivi isso minha carreira toda. Então para mim não tinha esse pudor de ser lida. Já tenho casca, eu sei receber uma crítica, aprendi, né? Sei ser corrigida. Isso a gente aprende no jornalismo, a gente aprende a duras penas, e também aprende coisas negativas no sentido de achar que aquilo não está bom quando poderia estar bom. O que é o estar bom? Né? O que é o autor no jornalismo?
que é alguém mexer no seu texto para assumir um tom que não era exatamente o que você queria, o que é o estilo de uma publicação. Então, tudo isso anula a autoria. Então, você é nada. A tua assinatura talvez é um adorno, ela podia sair, às vezes você quer que ela saia. Então, virar autora, escritora, é assumir essa voz, então é ganhar a liberdade, a voz, um respeito, um cuidado com esse autor, com a palavra do jeito que ela saiu de você, e foi você que fez aquela palavra. Então é muito bonito. Então é completamente diferente a relação entre ser muito lida na não ficção ou nesse trabalho jornalístico de alta exposição ou agora. Então, nesse sentido, é tudo muito novo para mim, muito novo. Eu sou um bebê. Você tem na família escritores? Tenho. Tem. Tenho. Eu sou sobrinha do Eduardo Galeano. É um orgulho para mim ter tido contato com ele, mas não foi familiar o meu contato com o Galeano. A história é assim, ele é primo de segundo grau da minha mãe. Ele era, né? Ele morreu faz uns 3 anos. Mas o meu vínculo com ele foi absolutamente independente, porque também minha mãe e ele não tinham convívio familiar. Até porque o Galeano viveu muito tempo no exílio, quando ele escreveu As Veias Abertas da América Latina, e que ele explodiu como escritor. Ele já não morava no Uruguai, morava em Madrid, se não me engano. Mas eu, com 17 anos, quando eu decido fazer letras, eu conheço ele no Memorial da América Latina, num evento que ele veio lançar o Livro dos Abraços. E eu fui procurá-lo e falei, olha, meu nome é Gabriela Guerri. Ele logo identificou, coisa de uruguaio, né, pelo sobrenome. Ah, você é filha de quem? Ah, Pedro. Ah, sim, minha mãe é Susana Rios. Ah, sim, filha do fulano. E eu estava encantada com aquela escrita curta, com o olhar dele para as coisas dos episódios da cidade. O Livro dos Abraços é todo de croniquetas. E ele falou, me escreve. Eu falei, eu quero escrever. Ele falou, então, escreva e me escreva. E aí me deu, a dedicatória tem a caixa postal dele e comecei a escrever cartas. Eu acho que o meu primeiro projeto literário, como projeto de o que eu vou fazer, foram as cartas para o Galeano. E essas cartas contavam como eu queria escrever, eram meio meta, né? E ele dizendo, bom, então tá, então continue. Então essas cartas eram cartas e cafés, porque cada vez que eu ia para Montevidéu, a gente se encontrava para tomar café. Nossa, e conversava. que história. E foi muito legal tudo isso, porque me deu, era como um leitor que dizia, continua, tá? Sem julgamento. Ele não tinha nenhum julgamento, ele simplesmente admirava o fato de que eu estava mantendo isso vivo, essa vontade de escrever. E ele respondia. E isso durou alguns anos, ao longo de 10 anos, não as cartas foram um período mais intenso, de 3 ou 4 anos. E a minha primeira entrevista para a revista Imprensa, onde eu trabalhava, eu pedi para ele. E aí eu fui com uma amiga, jornalista mais experiente do que eu, porque eu não me achava à altura para fazer uma entrevista, conduzir. E, então eu tenho essa lembrança super legal do Galeano, um Galeano. E pelo lado da minha avó, lado francês da família, nós temos um poeta muito importante chamado Jules Supervielle. É um poeta. Há 3 escritores franceses que ficaram conhecidos pela sua obra, escritores uruguaios que ficaram conhecidos pela sua obra em francês. Um deles é o Jules Supervielle, que é primo da minha avó. Então, um poeta maravilhoso, maravilhoso. Eu não cheguei a conhecer por uma questão geracional mesmo, mas tem na família uma mitologia bonita da escrita, de um lugar especial, assim, que é se dedicar à escrita. Na minha, em particular, nunca foi algo muito idolatrado ou endeusado, era simplesmente um ofício que podia fazer parte de uma escolha. O que você quer ser escritora? Então seja. Mas os meus pais, cada um ao seu modo, sempre estimularam leitura e escrita, mas sem digamos, um endeusamento nem da atividade nem da profissão, nem desses personagens da família que eventualmente podiam inspirar.
Eram figuras da família como outras quaisquer. Você escrevia diário? Sim, mas nunca sistematicamente. Por alguns períodos. Eu não sou muito disciplinada com os meus projetos nesse sentido, vou manter um diário. Eu não sei com o meu diário de sonhos. Isso eu mantenho. Que é anotar assim que você acorda? Isso. Eu comecei a levar isso mais a sério em 2010, mais ou menos, ou seja, faz quase 10 anos e tenho 700 sonhos escritos. Ai, Gabi, que demais. Você vai publicar um monte de coisa. Você vai publicar essas cartas, você vai publicar o Diário dos Sonhos. Eu acho que assim o interesse disso é muito restrito. Quando eu vou te falar assim, posso te contar meu sonho? A compreensão disso é muito restrita e muito íntima. Eu quero ainda transformar isso em alguma coisa. E eu analiso os meus sonhos, traço sequências, porque tem histórias que se interrompem, que continuam. Eu vejo como que o real repercutiu no sonho e como é que ele dialoga de volta. Eu me divirto com isso. É uma prática de escrita, não é diária. Agora eu estava na expectativa do sonho número 700 e eu passei muitos dias esquecendo o sonho. Acho que porque eu estava com essa expectativa de que vai ser o sonho 700. Então, você bloqueou. Eu bloqueei, então eu acordava e falava assim, hoje é o 700, fazia, cadê o sonho? Não estava mais o sonho, mas é a minha atividade diária, logo cedo, que me mantém em contato com a pequena narrativa, porque eu não só registro para não esquecer, eu escrevo a narrativa do que aconteceu naquele sonho. Então, primeiro atabalhadamente, assim, no celular ou no computador, dependendo de quão prático tiver isso ao meu alcance, e depois eu escrevo à mão. E no grande arquivo, eu às vezes faço buscas, às vezes catalogo, pinto sonhos de cores diferentes. Tem períodos que eu avalio quantas vezes determinado tema apareceu. É uma substância com a qual eu converso e isso me alimenta também. Na verdade, teve uma coisa factual importante. Eu perdi o meu trabalho, eu fui demitida da Abril. E demitida também considerando que um ciclo tinha se fechado, muitos anos. Saí numa situação super confortável, economicamente, me permitiu ficar um ano cogitando o que fazer. Abri uma editora de livros digitais com uma amiga, foi um projeto que durou alguns 2, 3 anos. E fui voltando aos poucos para a literatura. Se lá atrás, quando eu era super jovem, eu queria fazer letras e quando eu vi o Wisnik falando, falei assim, eu quero isso aí, me dá, por favor. Você foi bem mais esperta que eu. Aí eu falei, agora é hora de voltar. Então, comecei frequentando algumas oficinas de texto e encontrei o curso do Vera e ali eu realmente encontrei um grupo, uma comunidade, uma atividade, voltar a estudar e do jeito que se estudam os autores que a gente estuda nesse curso. E foi absolutamente um reencontro. Então não foi uma ruptura, agora vou começar a escrever diferente, foi simplesmente estar num ambiente que era propício a fazer coisas. Aí você diz, mas você já escrevia assim? Quando é que você começou a escrever assim? Acho que eu sempre escrevi assim. Nas cartas, nos contos, em registros, ou mesmo em reportagens. Tava à vontade já, né? Porque acho que nos últimos anos de Abril, até nas reportagens de viagem, tem um grande toque autoral. Eu fui conquistando esse espaço. Os meus relatos de viagem sempre têm um toque pessoal muito grande, muito grande. Uma exposição, uma vulnerabilidade. Então, e isso também a gente só vai somando, né? É um contínuo, eu não vejo como nenhuma ruptura. Eu acho que quando eu li Um Teto Todo Seu, ou Todo Meu? Todo seu. Todo Seu. Tá vendo? Para mim já é um teto todo meu. Você Da já Virginia acha Woolf. Então, essa ideia de ter um espaço coincidiu também quando eu conquistei um lugar que pude chamar de escritório. E não era um escritório pelas burocracias de um escritório, era um lugar que eu tive, que eu tenho para escrever. Não, o dormitório é para dormir, o escritório é para escrever. E eu conquistei um escritório, um lugar como um parênteses da vida, um lugar onde eu vou, onde eu me dirijo para escrever.
O que não significa que eu só escreva no escritório, porque o bom de escrever é que você pode escrever em outros lugares, né? Então coincidiu um pouco agora recuperando, né, quando eu me senti motivada para desenvolver um projeto literário. Isso só se deu porque eu estava cursando, né, a formação de escritores do Veracruz, cursando as oficinas de escrita, me sentindo muito num coletivo, não estava sozinha. Então, compartilhando segredos, né? Compartilhando, você conta o segredo, você recebe um segredo. Então nessa disciplina, tendo um lugar, tendo lido Virginia Woolf, então, e com uma ideia, que é uma obsessão pessoal, da ideia do quarto branco, era uma ideia. O livro nasce com o título, porque era uma necessidade de achar um lugar onde se estaria protegido de todo o resto, né? E todo o resto sendo um conjunto de perguntas sem resposta, de não direções, de pressões, de questionamentos do que fazer, do que você vai fazer, o que você vai fazer, muitas vozes. Então, assim, eu acho que eu começo a escrever o livro tendo título, estando nessa circunstância muito propícia para sentar e escrever, com redes em volta que te dão segurança, que te dizem assim, vai, escreve, tá tudo bem. Tenho me dedicado cada vez mais ao ensino da escrita, em vários âmbitos, né? Desde alunos particulares, ou agora pensando no Instituto Veracruz, onde eu comecei a dar aulas e oficinas, penso muito em estender isso, então acho que as coisas vão se complementando, não quero ficar só dentro do teto todo meu. Não é o meu lugar, o lugar também é de falar, de dividir, e de ensinar na medida das coisas que se ensinam, ou de estimular, ou de parir livros, ou de ouvir o outro, ou de saber como repercute no outro, né? Estar no mundo desse jeito, através da palavra e com a palavra. É um pouco paradoxal, mas ao mesmo tempo que é necessário ter o espaço do mais nada, né? Do só escrever, a gente sabe que se tira todo o resto, não sai nada na escrita. Então, tem uma ebulição da vida imperfeita, que gera a necessidade de escrever, mas que também impossibilita o momento de escrever, porque está lá em ebulição e imperfeição. A escrita ou a vida. Né? Mas então é nessa luta entre o espaço da tranquilidade, da serenidade, da conquista, mas também o turbilhão, nesse momento, paradoxalmente ali, comendo pelas bordas. Então, acho que é esse movimento que gera a força da escrita, né?